Bem-vindos ao Conexões Rara, onde história extraordinária se encontra, e no episódio de hoje mergulharemos na complexa jornada da maternidade em meio à incerteza. Uma jornada de desafios, o coração e a mente. E a gente sabe que nesse mundo do diagnóstico raro, um dos que mais são afetados é justamente a família. Porque todo diagnóstico, no diagnóstico raro, a gente não tem o diagnóstico do indivíduo, mas o diagnóstico na família inteira. E a pessoa mais presente nesse diagnóstico, a gente sabe que são as mães. E aí, hoje, nós estamos aqui pedindo a você que prepare o seu coração e mente para uma conversa profunda e emocionante, onde a força da resiliência e o amor materno são celebrados. Estamos prestes a embarcar em uma jornada de esperança, inspiração e conexão. Este é o nosso programa Conexões Raras, e eu convido a você a estar espalhando esse nosso programa para que a cada momento nós venhamos dar conhecimento ao diagnóstico, porque quanto mais cedo o diagnóstico, melhor é a qualidade de vida. E em nome da CDG Brasil, os nossos agradecimentos aos nossos apoiadores sociais, que são a Takeda, a Alnaila, a PTC Terapêuticas e a nossa parceira, a Fedran. E a você que nos acompanha tanto no YouTube quanto no Spotify e nas nossas redes sociais. Eu sou o que está apresentando, você já me conhece, eu sou o Lindenberg Salmito. Eu sou diretor da Associação Cearense de Distrofia Musculares, bem como eu sou pai de um garoto que tem distrofia muscular do Duchenne, uma doença rara, e também a esposa tem o mesmo diagnóstico e está enfrentando aí algumas barreiras. Mas também sou um defensor incansável dos pacientes e suas famílias. Nesse episódio de hoje do Conexões Raras, esse episódio especial, nós temos a honra de receber uma convidada especial, a doutora Carla Queiroz Oliveira. Ela é advogada da saúde da pessoa com deficiência, ex-assessora jurídica do MPRN, do Ministério Público do Rio Grande do Norte, casada com Edson Oliveira e mãe da Sofia, uma princesa de 4 anos com um diagnóstico hiper raro, que é o CAT6B. E também ela é mãezona do Caio, um príncipe típico com 3 aninhos, norte rio-grandense, morando no Ceará há pouco mais de 2 anos, em razão do tratamento terapêutico da pequena Sofia. E com vocês, eu quero que agora se apresente, né, essa fantástica mulher, a doutora Carla. É com você, doutora Carla, dá uma palavrinha aí, uma expectativa para cima da gente aqui nesse bate-papo gostoso. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui nesse programa especial do Dia das Mães, aí do Conexões Raras, né? O próprio nome já diz, um programa que conecta as famílias dos raros, né? Nós que vivemos tão aquém aí da sociedade, tão isolados, com diagnósticos difíceis. Então, eu agradeço demais a oportunidade à CDG, a todos os apoiadores citados pelo nosso querido moderador aí, o Lindenberg. É uma honra estar aqui com esse ativista também na causa dos raros. E eu espero aqui contribuir de alguma forma, de trazer clareza em busca desse diagnóstico que é sempre tão difícil, né? Nessa nossa caminhada, que não é nada típica. Eu espero contribuir com a nossa história, de alguma forma, ser luz para as famílias que vierem a ter acesso à entrevista. Que bacana, a gente também, é uma honra para nós recebermos a senhora, porque a gente sabe que nesse mundo de diagnóstico raro, a gente tem andado e caminhado em hospitais, e a gente percebe que a presença marcante, sempre em maior destaque, é a presença de uma mãe, né? A gente está no mês das mães, a gente tem essa particularidade. Embora a mãe já tenha essa figura de ser bem mais presente, mas também, infelizmente, nesse mundo raro, as mães, elas são a maioria, porque, como diz as pesquisas, né, como falam os estudos, que, infelizmente, boa parte dos homens, quando descobre o diagnóstico, tem tendência a pegar o pé, né, bater o pé e ir embora. Mas também existem homens valentes, né, graças a Deus, que também estão lado a lado com suas esposas e têm ajudado nessa caminhada. E hoje a gente tem várias perguntas, né, que nesse nosso bate-papo aqui, algumas pessoas, alguns internautas, algumas pessoas mandaram para nós essa pergunta, e eu já quero convidar a todos vocês que nos assistem e também nos escutam através do Spotify a divulgar, a propagar, porque como nós falamos anteriormente, quanto mais rápido a gente descobrir o diagnóstico, que é uma das nossas lutas, essa questão do diagnóstico precoce, mais qualidade de vida nós temos. E olha, doutora, a primeira pergunta que lançaram aqui para nós diz o seguinte: como foi o momento em que a senhora recebeu
o diagnóstico da doença rara de sua filha e como é que lidou com essa notícia e como é que isso impactou na sua visão de maternidade? Olha, eu posso dizer que o diagnóstico de Sofia, ele só veio com 6 meses. A gente estava no Hospital Português, em Recife, já em busca de tratamento para tudo que ela apresentava de internação, sem resultado, sem que nos dessem uma solução viável. E aí, só com 6 meses já lá é que o diagnóstico saiu, mas desde que Sofia nasceu, pelas malformações apresentadas, já nos foi dado um diagnóstico, já disseram que ela tinha uma síndrome rara, que aquelas malformações sugeriam isso, já disseram mesmo sem exames que ela só ia sobreviver se usasse uma traqueostomia, que só ia comer se fizesse uma gastrostomia. E aí, essa foi a minha maior luta, porque tudo que se apresentava de dificuldade era atribuído a uma síndrome que não se sabia qual era. Quando eu perguntava, o que eles diziam é: você se prepare, porque ela não leu a cartilha das síndromes e que a qualquer momento ela pode vir a falecer mesmo, que não vai viver. Foi dito isso de forma muito incisiva, os olhares diziam isso. E a gente, assim, eu era mãe de primeira viagem, Sofia foi uma menina muito desejada, de um casamento de 8 anos, a gente resolveu engravidar mesmo. Foi uma criança muito planejada, e a maternidade para mim era nova ali. Então, eu acho que naquele momento eu não pude nem pensar muito, eu me coloquei numa situação de agir, de tentar, de alguma forma, desconstruir aquela verdade absoluta, baseada de forma muito clara em estereótipo, em capacitismo mesmo, em preconcepção de que o fato de você ter uma condição rara, de que você não tem capacidade para nada. Então, eu digo que o diagnóstico, quando veio com 6 meses, foi um alento, porque eu fui ver que a maioria das crianças, as poucas que tinham no Brasil, não usavam traqueostomia, como eles tinham colocado uma traqueostomia na minha filha, e ela só piorava a situação dela. Tanto que eu transferi para Recife justamente para ver exames mais complexos e averiguar se de fato ela tinha aquela necessidade daquela traqueostomia. O que seria aquela palidez apresentada quando comia, se nos exames que foram feitos, os poucos exames que foram feitos na maternidade onde ela nasceu em Natal, não detectaram a cardiopatia. E assim que a gente chegou em Recife, já foi detectada a cardiopatia, já foi passado o remédio, já foi feito exame de via aérea para tirar a tráqueo, porque era um fator de risco que só estava piorando a vida dela. Então, realmente, o diagnóstico, embora tenha sido um diagnóstico, assim, que a gente sabe que um diagnóstico de uma condição rara é tudo para uma mãe de primeira viagem, uma família toda, não é fácil, porque confirma aquilo que já disseram, de um certo modo, com relação à variante rara. Mas não confirmou metade do que disseram lá da gente. Chegaram a dizer que a gente ia ter que morar no hospital com ela, que não tinha saída. E eu fui, como mãe, eu fui seguindo a minha intuição e fui tentando. Eu sempre dizia, não, mas ela está cansada, o que pode ser é da síndrome. Não, mas não tem como fazer um exame para averiguar como a gente melhorar essa condição dela. Então, eu fui buscando em cada probleminha que ela apresentava, eu fui tentando resolver gradualmente aquilo, da melhor forma possível, sem considerar que ela era uma criança com uma síndrome que ia morrer, que eu não podia fazer nada. Então, o capacitismo, para mim, é a maior dificuldade, sabe? Que a gente encontra esses preconceitos, esses estereótipos, essa preconcepção mesmo de um corpo perfeito, de que seres humanos têm que ser colocados em uma caixinha. Não é assim. A gente tem que realmente ver cada pessoa, por mais que tenha uma suspeita de uma condição rara, que tenha muitas dificuldades, não deve deixar de dar todas as oportunidades de exame, de diagnóstico, de tratamento, para ter uma vida digna. Porque a gente sabe que sonda é um corpo estranho. Só se usa em último caso e tem que ser em tempo curto.
no mínimo que precisar, porque vai causar muita infecção e vai acabar causando um maior problema em um contexto que já é complexo. Realmente é uma situação muito difícil, né? Eu me lembrando aqui, o diagnóstico do meu filho já foi dado aos 5 anos de idade. E até os 5 anos, o médico que era para conhecer, o pediatra dele, nunca nem ouviu falar do diagnóstico, né? E tudo que ele falava é, cada criança tem o seu desenvolvimento. Só que a gente percebia que havia uma coisa estranha. A gente sabe que quando recebe o diagnóstico, vem aquela etapa do luto, e a gente começa a pensar algumas dificuldades. Só que depois o luto vira luta e a gente precisa partir para cima, porque existe vida, eu gosto de dizer muito que existe vida pós-diagnóstico, né? A gente escolhe como viver existe, viu? de uma Como forma... existe. Cada situação é valorizada e a gente se agarra muito nisso, né? E eu fico pensando assim, eu digo isso porque eu vejo aqui, a minha esposa, a mãe, ela tem um sofrimento maior em relação a isso, né? Enquanto a gente tenta fazer as coisas andar, a gente sabe que com toda luta, com toda dificuldade, o lado emocional mexe muito, né? E ela também, ela no caso do diagnóstico, ela foi a portadora que transmitiu, né? E aí tem algumas dificuldades emocionais que mexem. Mas olha aqui a segunda pergunta, né? Que diz o seguinte: como é que você, doutora Carla, descreveria sua jornada como mãe de uma criança com uma doença rara? E quais são os principais desafios que você enfrentou ao longo desse caminho? Embora a senhora já tenha falado um pouquinho, mas ela não se resumiu a esse tempo de hospital, né? Graças a Deus. Não Ela se hoje, resumiu. pelo que eu vejo nas fotos, vejo muita coisa boa. Com certeza. Eu digo que, assim, quando a gente saiu do português com o diagnóstico, com a medicação adequada para a cardiopatia que ela tinha, que era uma CIA que foi detectada, que a gente fez os exames de via aérea, viu que não tinha nada em via aérea de obstrução, que tirou a tráqueo, foi luz. Então, assim, eu entendo que tem a questão do diagnóstico, do luto, como você falou, mas no nosso caso, porque a gente sabe que essas condições raras, elas têm características diferentes. No caso do seu menino, ele nasce perfeito, né, aos olhos do que dizem normal, e aí é uma condição mais regressiva. No caso de Sofia, causou muitas malformações, mas é sempre o que o geneticista fala, é que aquela variante, ela causou aquelas malformações e dali ela só pode evoluir. Ela vai sempre, a gente fazendo as terapias, fazendo o tratamento adequado e tendo um diagnóstico cedo, ela vai evoluir sempre. E aí é isso que foi a diferença. No nosso caso, a gente teve um prognóstico muito ruim quando nasceu por causa das malformações. E aí, quando veio o diagnóstico, a gente viu, não é um diagnóstico fácil, de fato, tinha digenesia do corpo caloso, ou seja, uma condição neurológica complexa, que precisava trabalhar, ou seja, minha filha é uma criança neurológica, né? Ortopédica, muitos problemas ortopédicos, que até hoje ela não anda, mas assim, dentro de um contexto que minha filha não podia respirar nem comer, que são condições vitais, você imagine que assim foi um mundo de luz para mim, dentro de um contexto de que os médicos diziam, você pode ter que morar no hospital, ou ter um hospital em casa, que é um home care completo, com serviço 24 horas. Quando colocou a tráqueo, eu não conseguia levar minha filha para tomar uma vacina fora, para fazer um exame se não fosse numa ambulância, porque tinha que estar aspirando, tinha que estar colocando oxigênio, né, quando necessitasse, porque ela ficava muito secretiva. Então, assim, foi uma luz para a gente quando saímos desse hospital para casa, que ela já tinha uns 9 meses. Foi quando a gente passou 3 meses dentro do português só para aprender, eu digo muito, para diagnosticar, fazer todos os exames e aprender a lidar mesmo com minha filha, que era possível que ela tivesse uma vida digna, desde que a gente tivesse todos os cuidados e acompanhamentos, né, dos médicos especialistas em cada área. E aí, quando a gente foi para casa, foi assim, a maior felicidade da minha vida foi poder colocar minha filha dentro do carro, olha só, e dar a vacina dela na clínica de vacinas, porque antes eu precisava de uma ambulância. Então, assim, a gente teve muito perrengue no começo da vida por causa dessas internações, dessas dificuldades de diagnosticar aquela cardiopatia, de tratar conforme,
Mas depois a gente foi para casa, Sofia não internou mais. A gente não precisou daquele hospital mais em casa, daquele home care completo. Foi outra vida. A gente pôde... Hoje eu viajo o Brasil com minha filha, de carro ou de avião. Eu não preciso mais de estar aspirando, eu não preciso mais de oxigênio. Então, valeu muito a pena a luta. Então, hoje eu me sinto muito... eu me sinto muito feliz de ter conseguido trazer para ela, porque, assim, num primeiro momento foi tão ruim que eu disse, eu só quero que minha filha respire e coma. E ela seja feliz. Então, hoje a gente busca tudo de terapia, o geneticista diz que ela pode evoluir muito, que o céu é o limite para ela, e a gente busca de tudo. Mas sem muita expectativa, a gente tem que ir muito para a espiritualidade mesmo, buscar realmente entender os propósitos de Deus, que ele tem propósitos em todas essas crianças. Hoje eu vejo muito isso. Então, a gente tem que ser grato pelas conquistas. Eu procuro ver dessa forma hoje. Porque era um prognóstico tão ruim que, para mim, a gente está no céu. Que bom que a gente olha e escuta em cada palavra essa esperança, né? Essa empolgação. Com certeza tem mães nos acompanhando aqui, mães que passam por situações, mesmo que cada um tenha um diagnóstico diferente, mas embora nós somos aqui no Brasil bastante, juntando todos os diagnósticos, mas cada um na sua particularidade pode olhar para as suas palavras, pode olhar para você e ver que pode dar uma continuidade, mesmo com dificuldade ou não, pode curtir a vida, pode lidar com tudo isso. E é muito bacana ver isso, muito bacana mesmo. A terceira pergunta que lançaram aqui para nós é o seguinte, diz assim, quais foram os recursos e fontes de apoio mais importantes para você, doutora Carla, enquanto navegava na incerteza e nas demandas da maternidade de uma criança com a doença rara? Olha, Lindenberg, eu acho que, assim, o primeiro ponto que eu queria dizer a essas mães e a essas famílias que estão nos assistindo acreditem nos seus filhos, não sigam padrões, não acreditem em tudo que lhes dizem, siga a mãe que está ali com o filho, com a filha, que convive, a gente passa a conhecer nossos filhos, mesmo que eles não falem, não oralizem, eles falam com o olhar. Então, tenha intimidade com seu filho e siga sua intuição. Os meus principais instrumentos em busca desse diagnóstico de Sofia e dessa condição melhor e mais digna para ela que ela tem hoje, foi muito isso. Eu segui muito a minha intuição. A minha profissão, sem dúvida, me ajudou muito, porque a minha intuição dizia que naquele local onde ela nasceu não iam dar uma condição melhor para ela, porque ninguém acreditava. As pessoas não sabiam direito com o que estavam lidando. E faz parte do ser humano, né? Tem que ter apenas humildade para admitir que aqui não é o melhor lugar, por coisa que não aconteceu. Mas a minha profissão me ajudou muito nisso, porque quando eu vi as circunstâncias, seguindo minha intuição, eu disse, eu vou transferir daqui. Então, eu entrei com a liminar, transferi para um centro maior, que foi o Hospital Português em Recife. Ela, quando foi transferida, ela tinha uns 4 meses, já com a tráqueo. Era uma infecção atrás da outra e cansada do mesmo jeito, porque o problema era cardíaco, né, principal, que estava causando aquilo. E aí, um médico muito amigo também, o pediatra dela, que a gente foi para ele com ela, tinha 10 dias de vida, que já nos encaminhou para a doutor André, aqui em Fortaleza, né, que é um geneticista de renome, então ajudou demais a dar o norte desse diagnóstico. Ele nos ajudou nessa transferência com laudo que precisasse. Você ter uma rede de apoio, uma base familiar, né? Meu marido nunca nos abandonou, muito pelo contrário, esteve conosco a todo momento, era parceiro, minha mãe. Então, você ter uma rede de apoio é muito importante. Meu marido e minha mãe revezavam comigo nos hospitais enquanto ela estava internada a todo momento. Então, eu passava o dia, eles revezavam à noite. Quando meu marido não podia, que estava trabalhando, minha mãe ficava comigo. Então, essa rede de apoio é tudo, porque assim, você passa um dia no hospital, às vezes um dia e uma noite, no outro dia você não tem capacidade de pensar. Você está exausto, você precisa realmente ir em casa, tomar um banho, trocar de roupa, isso é o mínimo de dignidade, você volta outra pessoa. Então, esses foram os meus principais
instrumentos, meus principais apoios nessa busca desse diagnóstico de Sofia e nessa busca dessa condição melhor que hoje ela tem. Realmente, sem esse esclarecimento que veio mesmo da profissão, que me ajudou a ter essa ideia da transferência, para a gente foi vital. Essa intuição de seguir meu coração, seguir o que eu via minha filha apresentando, que para mim ela tinha um brilho no olhar que ela não ia morrer no outro dia. Embora dissessem isso, mas eu acreditava na minha filha, eu dizia a ela, minha filha, eu vou buscar o melhor para você. E isso foi tudo, sabe? Esse médico amigo que realmente nos abraçou. Então, assim, a gente teve esses instrumentos que foram essenciais. Que bom. Aproveitando esse embalo e essa forma como foi respondida essa pergunta, a gente que está no mundo de associações, né? A gente que está tentando buscar e trazer uma qualidade de vida melhor para cada família, como a gente disse no começo, que o diagnóstico, por mais que seja individualizado ali, mas ele passa a ser familiar, afeta a todos. E aproveitando que nós estamos no mês de maio, Dia das Mães, está chegando, vamos entrar um pouquinho nessa questão desse detalhe, porque lá na associação a gente trabalhava muito essa questão da autoestima feminina, né, da autoestima das mães, porque muitas mães se dedicavam completamente, e isso não é errado, mas dedicavam-se completamente à criança, que acabava esquecendo. A senhora acabou de citar aí, como eu queria ir para casa, tomar um banho, me arrumar, voltava revigorada. E muitas mães têm esquecido, né, até de cuidar de si. Infelizmente, as estatísticas dizem que o cuidador tem morrido antes do próprio paciente, né, da própria pessoa com diagnóstico, porque abandona a vida por completo para cuidar de um diagnóstico. E aí a próxima pergunta, ela vai trazer isso, né? Ela diz o seguinte, como é que a senhora consegue equilibrar as necessidades práticas e emocionais de sua família enquanto cuida de uma filha com doença rara? E quais são as estratégias que a senhora encontrou para cuidar de si mesma durante esse processo? Eu procurei me espiritualizar, sabe, Lindenberg? Eu sempre fui uma pessoa muito prática. Eu sempre achei que tudo que vinha para nós era decorrente do nosso esforço pessoal. Então, assim, eu não era uma pessoa ascética que não confiava em Deus. Eu confiava, mas eu sempre acreditei muito mais no que eu fazia, naquela praticidade do que eu fazia. Então, o que eu fazia, eu ia ser merecedora de receber aquilo que eu estava buscando. E aí, Sofia, ela me trouxe essa ideia de uma fé raciocinada, uma fé que você, de fato, você precisa fazer a sua parte, você precisa fazer tudo que estiver a seu alcance, mas que existe um Criador, existe um Deus, né, lá em cima, que existe um processo, existe a paciência. Às vezes você faz tudo e mesmo depois que você faz tudo, ainda não vem o resultado daquilo que você buscou. Por quê? Porque não é na sua hora, é na hora de Deus. Então, quando você fica muito... Você tem a maternidade atípica, é um caminho sem volta. Você foi lá, você quis ser mãe, você não escolheu, e chegou um filho para você com uma condição genética rara, né? Difícil, com muitas dificuldades que não se tem numa maternidade típica. E aí, como lidar com isso? Eu busquei a espiritualidade, eu tenho que saber os porquês disso, eu tenho que buscar entender, né? E aí eu comecei a realmente me aprofundar em ler mesmo, em buscar Jesus, a razão da criação, o porquê de Sofia estar nas nossas vidas, né? E fui nesse mundo, sabe? E fui vendo que, de fato, buscando cuidar mesmo do emocional, que isso me ajudou muito, que, assim, você tem que fazer tudo o que você puder pelo seu filho, mas você precisa estar bem para dar o melhor a seu filho. Então, no momento que você não cuida também de você, né, que você não tem uma hora para ir numa academia, para você realmente fazer um exercício físico, que hoje em dia isso é saúde, você não tem um momento seu de tomar um banho tranquilo, coisas básicas de uma alimentação tranquila, de uma saída com amigas ou com seu marido, com seu companheiro, enfim, fica tudo mais difícil, Então, eu procuro conciliar, graças a Deus, como eu digo. É uma pena que a gente sabe
que a realidade é muito difícil, que a maioria das mães, elas não têm apoio. Então, hoje eu luto muito, a minha busca é muito nesse sentido de tentar, assim, de alguma forma, conscientizar as famílias, os parentes mais próximos, de que seja aldeia, né? Seja aldeia, não seja ilha. A rede de apoio, ela tem que acontecer efetivamente. Você tem que ajudar realmente. Só dizer assim, tô aqui, uma tapinha no ombro e tchau. Não, em que é que eu posso lhe ajudar? Às vezes a mãe, ela precisa só de ser ouvida, sem crítica, sem julgamento, só escutar. Então, se coloque um dia para escutar uma mãe, como é que você está? Eu vim aqui para lhe ouvir. Bora tomar um sorvete. Um dia desses, uma amiga estava internada com o filho aí no hospital, e eu sempre faço isso. Eu fui lá, levei um chocolate para ela. Levei um livro para ela ler. Então, assim, enquanto está ali na internação, tentar ter momentos mínimos, né, de prazer, de sair para tomar um banho, um descanso merecido, uma noite de sono. Isso é essencial. Muito bom mesmo, muito bom ouvir você, muito bom saber que existe, né, uma forma de tomar como referência, né, essa questão de buscar espiritualidade, de se conectar com Deus, de entender, e às vezes até mesmo sem entender, buscar um propósito, né, é muito bom isso. E aí eu queria aproveitar essa questão toda, diante desse propósito, diante daquilo que você tem enxergado nessa nova perspectiva. Qual foi o momento difícil que a senhora passou, o momento que a senhora enfrentou, e como é que conseguiu vencer isso? Eu estou perguntando isso por quê? Porque muitas pessoas passam por momentos difíceis. E, às vezes, é vendo a superação do outro que consegue também uma motivação para superar também. A senhora poderia descrever um momento difícil e como lidou com isso e como superou isso? Os momentos mais difíceis, Lindeberg, sem dúvida, foram os momentos de internação, principalmente no começo da vida, que vinha uma verdade absoluta sobre uma condição que ninguém conhecia, porque eles diziam claramente que não conheciam, mas uma verdade absoluta. Então, assim, eu não tinha como contestar nada, porque eu não tinha o diagnóstico da minha filha. Então, foi muito difícil você ficar ouvindo aquilo sem uma comprovação mínima, e você não tem muito o que fazer, porque eu não sou da área de saúde. O que eu fazia era chamar médicos especialistas, e até isso incomodava, sabe? O fato de buscar. Então, teve um momento que minha filha, no começo da vida, acabou sendo precisar, assim, entubar, e ela entubada ali, veio na minha cabeça, e furada toda hora, era muita furada, assim, dizendo que a veia era ruim, e perdia, e ficava ali cutucando meia hora, 40 minutos, tentando achar uma veia. Isso é desgastante para uma mãe ver isso acontecer com um filho. Então, assim, eu cheguei muito a questionar Deus nesses momentos, assim, minha filha entubada. Meu Deus, por que isso comigo? Por que com minha filha? Por que tanto sofrimento? Ela é só uma criança. E foi em razão disso que eu fui buscar essa espiritualidade. Eu comecei a buscar o Deus que existia dentro de mim. Eu comecei a fazer tudo o que eu podia pela minha filha e virar para Deus mesmo e dizer, estou fazendo tudo que eu posso. Agora tem coisas que eu não posso. Então, o Senhor haja, faça o que tem que fazer, porque eu não aguento mais. Então, muitas vezes eu cheguei a estar nessa situação, e eu acho que quando você faz o bem, faz tudo que está a seu alcance, existe um Deus que é onipotente, onisciente, onipresente. Ele vê o que você está fazendo, ele vê seu esforço. E ele dá a retribuição para aquilo. Ele pode não dar no momento que você está querendo, mas ele vai dando, e ele vai dando consolo. E a gente vai ficando forte. Hoje, as internações da minha filha, que são bem menos, depois que a gente saiu realmente com esse diagnóstico, ela internou, agora estava internada pela 3ª vez. A primeira foi uma gripe, que ela teve que passar 5 dias. A segunda foi para colocar a prótese cardíaca, que passou 48 horas. E agora a gente estava em viagem de férias e ela internou por causa de uma pneumoniazinha. Já saiu meio gripada e o tempo em São Paulo muito difícil. Acabou internando, mas também já está de alta, 4 dias. Então, nem se compara para o que eu vivi antes. E eu sou muito mais forte depois de tudo que eu passei lá. Eu aprendi a aspirar a minha filha. Teve momentos de ir aspirar e sair muito sangue. Peraí, deixa isso aí, não é você não está desentupindo uma pia, não.
me ensina aí, como é que eu faço isso? Então, aprendi a aspirar minha filha para ninguém sangrar ali, porque ninguém faz melhor que uma mãe. Então, esses, sem dúvida, foram os momentos mais difíceis da minha vida. Mas hoje eu consigo enxergar como algo necessário para eu poder conduzir Sofia depois. Porque hoje as internações são muito mais simples. Eu tenho mais habilidade para tudo, inclusive para lidar com esses profissionais, né? Para tentar persuadir de uma forma assim menos incisiva, tentando realmente fazer compreender e ver o meu lado, ver o lado da minha filha, trazer mais empatia. Quando você está calmo e tranquilo, quando você está sereno, você consegue conversar melhor, justificar melhor, embora muitas vezes, se nosso filho está internado, a gente não espere isso da mãe, tem que ser muito mais da equipe. Mas hoje eu vejo isso, que às vezes vem muito mais de mim, que estou ali internada. Então a pessoa vem por cima, eu, calma, vamos tentar fazer um meio termo aqui, olha, a necessidade é essa, vamos... Então, assim, tudo vem para o bem, sabe, Lindenberg? Eu acho que todas as dificuldades que a gente passa na vida, elas têm um propósito mesmo. Elas têm uma finalidade. Então, eu acho que esses primeiros momentos difíceis de internação de Sofia, que foram os 9 meses dela, primeiro de vida, foram praticamente internados. Era 15 dias em casa, 15 dias lá. Eu acho que serviu para isso, para eu aprender a lidar com a situação, para eu ter mais paciência, para eu acreditar mais em um Deus vivo, né? Um Deus vivo que existe dentro de nós. O Divino Espírito Santo está dentro de nós. É só a gente cultivar. Então, isso realmente mudou o curso de tudo. Hoje eu me sinto uma pessoa muito mais grata por ter um Deus muito mais fiel e muito mais próximo de mim, mesmo nas dificuldades. Porque a gente tem que entender que Deus não vai estar com a gente só nos momentos bons, né? Todo mundo tem desafio nessa vida. E ele vai estar conosco sempre. E isso eu acho que é o maior conforto que a gente deve ter. E se a gente observar, a gente vai perceber que ele está todo momento conosco. Muito bom mesmo ouvir essa conversa, ter essa conversa e saber, né, que realmente a gente pode acreditar que podemos vencer em meio às dificuldades, né? Como você mesmo citou, tudo que passou, na verdade, hoje nós somos um produto ou somos uma pessoa fortalecida diante de todos os sofrimentos que já passamos e vencemos. E nada foi em vão, né? Na verdade, tudo que aconteceu na nossa vida hoje serve de base e até mesmo de conhecimento para transmitir. Porque eu acredito que você já deve ter tido a experiência, como eu já tive algumas vezes, de ter que ensinar profissionais sem ser o profissional da área. Ah, porque justamente o médico ele não conhece, ele é um campo muito grande de doenças e ele não conhece todas, mas quando a gente para e tem alguém disposto a ouvir, a gente está lá para ensinar. Porque a gente acaba se tornando expert nesse diagnóstico que a gente convive todos os dias. Mas ninguém sabe melhor, né, dos nossos filhos do que nós, ninguém. É verdade. Aproveitando esse momento de alegria, queria que você falasse para as outras mães, outras famílias também percebessem o que você faz hoje. Por exemplo, sabemos que tem um diagnóstico, tem as adaptações ao diagnóstico, mas pelo que a gente tem visto, que a senhora tem falado, é que nada impede de continuar sendo feliz. Então, quais são as ferramentas que a senhora tem utilizado, como viagens, que a senhora acabou de falar, como outros recursos, o que é que a senhora tem usado para a sua família ser cada vez mais unida, ser cada vez mais forte, que em meio aos desafios e às dificuldades e ao diagnóstico, mesmo assim consegue ter uma vida pós-diagnóstico? A gente tem, viu, Lindenberg? Eu nessa busca aí da espiritualidade, eu aprendi a tentar viver o agora, né? A gente sabe, foi dito que, mas ela vai morrer. Teve um dia que eu disse a um médico, eu disse, quando? Aí ele disse, não sei. Aí eu disse, você sabe quando você vai morrer? Não sei. Eu disse, a única certeza é a morte. Então, nessa minha busca da espiritualidade, eu procurei ver muito por esse lado. Todo mundo vai morrer, é nossa única certeza. Então, o que é que a gente deve fazer? A gente deve viver o hoje. Não deve ficar presa a um passado, não deve ficar buscando um futuro que você nem sabe se vai existir. Viva o hoje. Então, de fato, a minha filha está bem hoje, vou de férias, vou vir agora, era meu aniversário dia 5 de maio, vamos para Campos do Jordão, vamos passear,
Já fomos para Gramado com eles também, e eu sempre gosto. Eu tenho um pequenininho também, mais novinho que ela, que tem 3 anos. A gente viaja sempre juntos, que pode. Vai para a praia, passeia demais. Eu acho que isso traz leveza para tudo, né? Sempre com responsabilidade. Durante a semana é um tratamento, né, assim, metódico de terapias para seguir tudo direitinho. Então a gente vive o hoje, eu digo muito isso para essas outras mães que estão na mesma situação. Eu sei que não é fácil você receber um diagnóstico, você espera, todo mundo quando vai engravidar espera ter um filho normal, perfeito, né? Na linguagem que todos falam. Ninguém engravida dizendo eu quero ter um filho com deficiência. Ninguém, né, pensa nisso. Mas vem como um desafio, como todo mundo tem desafio nessa vida. Então, quando chegar, procure realmente enfrentar o problema que se apresenta naquele momento. Então, meu filho tá cansado. O que será isso? Vou procurar um médico especializado nisso. Vou resolver esse problema pontual. Não fique pensando muito, porque é uma síndrome que é global, porque vai morrer. Não adianta. A gente vai acabar vivendo sempre nesse futuro. E o que é que acontece? A gente não vive o hoje. O hoje é uma dádiva. É dito isso, é presente, porque é um presente de Deus para nós. Então, vamos tentar viver o hoje da melhor forma possível. Vamos fazer tudo o que estiver a nosso alcance pelos nossos filhos e confiar em Deus. Confiar em Jesus, pedir a Ele força para enfrentar aquela luta diária, buscar se cuidar. O autocuidado é muito importante, né? Então, fazer uma terapia, ir para uma academia, buscar ajuda da família, né? Uma cooperação. Eu acho que dessa forma, vivendo realmente o hoje, buscando essas ajudas, né, mútuas, buscando uma terapia, uma academia, eu acho que a gente consegue realmente ter uma vida mais leve, mais feliz, mesmo com o diagnóstico. E qual é o conselho que a senhora daria, além de ter descrevido aqui para as mães, agora especificamente mães, né? Qual o conselho que a senhora daria para as mães atípicas? Como é que elas podem superar essa realidade? Como é que elas podem vencer? Como é que elas podem olhar mais para si? Como é que elas podem também colocar o sorriso no rosto e viver da melhor forma possível, até mesmo para lidar com a questão dos tratamentos, com a vida pessoal? O que a senhora tem a dizer para essas mães? Eu digo que siga sua intuição, cuide do seu filho, siga sua intuição. Eu digo muito isso, não abandone seu filho assim, porque alguém disse que ele não vai viver, que aquilo é muito difícil, que não tem cura. Nunca desista dos seus filhos. Eu acho que é muito importante, no momento que a gente resolve ser mãe, como eu disse aqui no início, é um caminho sem volta. E ninguém é mais importante para um filho, a meu ver, do que a mãe. Ninguém tem uma conexão maior com o filho do que a mãe, porque foram 9 meses ali. Jesus não nos escolheu para sermos mãe, para trazer a vida à terra por acaso. Nós temos um amor que ele cura. Então, convivam com seus filhos, escutem o que seus filhos falam, sigam a intuição de vocês, façam tudo o que puderem para eles, mas também façam tudo o que puderem por vocês. Busque estarem bem, buscar uma terapia, buscar fazer uma academia, buscar uma ajuda da família para você ter esse momento seu. Porque se você está bem, você vai poder passar isso para o seu filho. No momento que você não está bem, que você não está feliz, não tem como você passar a felicidade para o seu filho. E o seu filho só quer o seu amor, o seu aconchego. Ele quer essa segurança, que você seja o porto dele. Então, para você ser isso, você tem que realmente se cuidar. Eu digo que rede de apoio é tudo. Você tem que buscar. Eu sei que é muito difícil, mas assim, procure realmente trazer as pessoas para a sua realidade, né? Essas pessoas mais próximas. Se você não tem um apoio de uma rede de apoio que você
que você pague, né? A trazer os familiares mesmo para junto da gente, que assim, a ajuda não é só bater no ombro, oi, ó, se precisar eu tô aqui e nunca tá aí, né? Então, assim, hoje eu procuro, sempre que eu sou chamada para falar, no escritório, quando chega alguém, eu abri até um Instagram para tentar trazer essa persuasão mesmo para as pessoas, seja rede, né, amigos, seja rede, chame uma mãe atípica para tomar um café, para dar uma saída, para descontrair, para correr numa praça. Isso ajuda tanto a gente, né? Então eu digo muito isso às mães. Primeiro momento é realmente assuma a responsabilidade que Deus lhe confiou. Se Jesus lhe deu um filho com deficiência, se ele trouxe isso para a sua vida, né? Se ele trouxe esse desafio para a sua vida, é porque você é capaz. Se fortaleça no seu próprio filho, no amor. Busque essa rede de apoio e tentem realmente conviver feliz com seus filhos, viver o presente, fazer tudo que está a seu alcance para o desenvolvimento dele, para diagnosticar, para fazer terapia, tudo. Hoje a gente tem a internet na mão, é tanta coisa, tanta informação, né? Então a gente pode pegar essas informações, pedir ajuda a um a outro e realmente ser feliz, tentar ser feliz com seu filho, que seu filho só quer seu amor, que você esteja bem para estar ali sendo o porto seguro dele nas horas mais difíceis. Tenho certeza que seu filho vai ser muito feliz, mesmo com todas as condições que tenha, mesmo com deficiências. Hoje eu digo muito isso porque, assim, minha filha tem 4 anos, ela ainda não fala, ainda não anda, e eu digo ainda, porque pode ser que venha a fazer. Mas eu sou muito feliz com minha filha. Ela me ensina muito todos os dias, tem uma força sem igual. Eu não sei como seria minha vida, que ser humano eu seria sem que minha filha tivesse chegado para mim. Então é isso que eu digo, eles nos ensinam muito sobre força, sobre resiliência. Não tem um aprendizado maior. Isso eu garanto. Ainda bem que a gente tem no mundo pessoas como a senhora. E assim, aqui nesse programa, o programa Conexões Raras, a nossa ideia é justamente essa, trazer pessoas que são atípicas, que passam por momentos que são difíceis, porém que dá para ensinar, que dá para ser inspiração, que dá para realmente trazer um entendimento e até mesmo facilitar a vida daqueles que assistem e que nos escutam. Agora, com todo bom papo, o tempo ele tende a passar muito rápido, né? É. E a gente quer só agradecer, né? Agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo. Agradecer a senhora pela essa contribuição valiosa, inspiradora. E deixar com a senhora aquilo que a senhora ainda propõe a falar. Eu queria deixar aqui as suas considerações finais, aquilo que a senhora acha que não falou, mas que é necessário falar, que é necessário descrever, para que fique registrado aqui, para que na internet, quando alguém vier procurar uma mãe atípica que conseguiu vencer, que conseguiu romper e que serve de inspiração, ela vai procurar justamente nesse episódio de hoje. Pode falar as suas considerações finais. Então, pessoal, olha, estou aqui para dizer que estou muito feliz em participar. Estou aqui para dizer que nessa busca da espiritualidade, eu busquei saber o significado do nome da minha filha, que é Sofia, significa sabedoria, e descobri que ela foi uma santa, Santa Sofia, que teve 3 filhas, fé, esperança e caridade. Eu achei, assim, incrível o nome dessas filhas de Sofia, porque realmente tem sido o meu norte nesses 4 anos até aqui com ela. E realmente, com minha filha, eu encontrei o meu propósito de vida, que é, de fato, ajudar a outras mães e a outras famílias típicas. Eu uso a minha profissão hoje, que eu sou advogada, então, para buscar dar luz e trazer diagnóstico precoce e tratamento para todas as crianças. Então, eu abri um Instagram, eu abri o meu escritório, hoje eu faço consultoria, a filha Caridade de Sofia, ela faz consultoria jurídica gratuita. Então, tenham em mim um apoio, um porto seguro e uma força para buscar isso com vocês. Qualquer dificuldade que tenham, pode me procurar. Eu estou aqui para ajudar.
esse é o meu propósito de vida. Eu quero ver mães atípicas felizes, eu quero ver filhos com deficiência, com condições raras, desvendadas, eu quero ter qualidade de vida, eu quero buscar dignidade. Então, tenho em mim, aqui o que eu disse ao longo dessa entrevista, não é da boca para fora. Tenho em mim, sempre que quiserem buscar alguma ajuda, eu estudei minha vida inteira, tenho me atualizado muito nessa área da minha filha, e esse é meu propósito, é ajudar essas famílias. Então, estou aberta para o que vocês precisarem. Tentem ser felizes com seus filhos. A vida não é perfeita. Ninguém tem vida perfeita. Todo mundo nessa vida tem desafio. E se você parar para olhar, você vai ver. Cada um tem o seu. E Deus, Jesus Cristo, ele diz muito: eu venci o mundo. Nós somos imagem e semelhança de Jesus. Faça o bem, cultive o bem, tenha bons pensamentos, ajude no que você puder. O Divino Espírito Santo está dentro de você. Ele vai lhe inspirar. Tiver uma dúvida, se volte para dentro. Busque essa dúvida dentro de você. Seja qual for sua religião, vá buscar num templo, na igreja, onde vocês se sentirem bem, em paz. Façam o bem. E o bem volta para vocês. Essa é a minha principal mensagem. E contem comigo, qualquer dificuldade que tenham de diagnóstico, de tratamento, eu estou aberta para orientar juridicamente e ajudar no que eu puder. Aproveite, por gentileza, e coloque as suas redes sociais. Diga aí qual é o seu Instagram, como as pessoas podem lhe encontrar. Carla Queiroz, _ADV, advogada. Nesse Instagram está aberto, eu estou dando dicas de diagnóstico, de como buscar tratamento, e como eu falei, a consultoria jurídica é gratuita. Pode mandar lá um direct, que eu não vou cobrar nada para lhe orientar no que você precisar para buscar no tratamento do seu filho, mesmo que não tenha plano de saúde. A saúde é dever do Estado, tem que fornecer. Se não der, tem ação judicial, tem dano material, tem dano moral e fornece. Então, a gente tem que buscar nossos direitos. A gente paga um monte de tributo aí justamente para ter esse retorno. Então, o SUS tem que funcionar e a gente está aqui para garantir os direitos de vocês. Que bacana. Fica aqui o nosso agradecimento, a nossa gratidão a mais um episódio, né, do nosso programa Conexões Raras. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram conosco nessa transmissão ao vivo e um agradecimento enorme, especial à doutora Carla, por sua participação. Agradecendo também aos nossos apoiadores desse projeto, a Takeda, a Alnaila, PTC Terapêuticas e a FEDAM. E é claro que o nosso agradecimento também vai a você, o nosso público fiel, aqueles que têm estado lado a lado conosco. Obrigado por se juntar a nós nessa jornada e nessa descoberta. Conexão e celebração de experiências humanas extraordinárias. Continue conosco nos nossos Conexões Raras, nos nossos programas, compartilhando, nos ajudando a divulgar cada vez mais e mais, porque nesse programa Conexões Raras, cada história é uma lição de esperança, resiliência e amor. Então, até a próxima, e se Deus quiser, em mais um programa Conexões Raras. Fica com Deus.